Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma noite para estudarmos mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Hoje a Andréia vai trazer a reflexão da noite do capítulo 5º, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Para que a gente inicie, vamos então agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, Mestre querido, por aqui estarmos mais uma noite reunidos, buscando aprender um pouquinho mais, compreender os seus ensinamentos, os seus exemplos, através do Evangelho, que é o nosso roteiro, que é o caminho que nos leva, que nos levará a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado por todas as bênçãos que nos concede a cada dia, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nesta casa abençoada, que nos acolhe, que nos reúne no mesmo propósito, de estudar, de aprender, compreender e pôr em prática os seus ensinamentos. Seja conosco, Jesus, nos auxiliando na compreensão da lição desta noite. Que cada um de nós possa receber a mensagem que nos toque o coração e nos impulsione a mudar as nossas atitudes, a mudar os nossos comportamentos para melhorar a nossa vida e alcançar um pouquinho que seja, um passinho a mais na evolução e no caminho que nos levará à felicidade. Obrigado, Senhor, esteja conosco, que assim seja. Andréia? Boa noite a todos. Estou meio senhosa, para variar. A voz não ajuda muito, mas vamos lá. Bom, nós continuamos, né, ainda no capítulo 5, um capítulo que é extenso, né? E por que será que esse capítulo é tão extenso assim? Será que Kardec sabia, né, que a gente precisa aprender mais, modificar melhor, né, as nossas condutas? Então, essa reflexão de hoje vai ser com base nas instruções dos Espíritos, a mensagem de Fénelon. Vamos ver o que Fénelon traz para a gente? Essa mensagem foi recebida em Lyon em 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens.
Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação do céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os outros que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Bom, é um puxãozinho de orelha, né? E parece até que Fenelon traz aí uma mensagem como se fosse um adulto direcionando a uma criança. Uma criança que muitas vezes se vê em birra querendo coisas que não tem condições de ter. Uma birra que muitas vezes nós, espíritos em evolução, estamos tendo conosco mesmo, na nossa vida. Talvez uma pequena infantilidade espiritual. Então, diante disso, né, pensa bem, você é feliz? Com tudo que você tem, com a vida que você leva? É uma reflexão, tá? Guarda aí para você. Bom, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho a nossa história, né? A humanidade, desde os primórdios, quando começamos a encarnar como humanos e tendo a consciência sua em desenvolvimento, estamos tendo, né, as condições de levar, de pensar o que é melhor para mim, o que não é melhor para mim. O que é bom ou o que é mal. Não é assim que nós levamos e decidimos levar a nossa vida? É escolhendo o que é melhor, tendo as melhores condutas possíveis para que a gente tenha menos prejuízos. Não é assim que procuramos levar a nossa vida na melhor conduta possível? E esse tema, né, essa questão dos tormentos, né, o sofrimento que a gente tem, vamos lembrar os princípios do pensamento religioso. Porque o que é o pensamento religioso? É aquele que nos conduz diante das leis divinas, ter o melhor propósito possível em buscar agir da melhor maneira possível. Em buscar acertar mais que errar. Não é esse o conflito que muitas vezes nós temos, né? Quando nós buscamos a conduta cristã, a conduta de trabalhar para o bem maior com o propósito de Deus que teve para todos nós, desde que nos criou simples e ignorantes. Essa é a proposta. Porque todos nós saímos do mesmo princípio. Todos nós. Inclusive os nossos irmãos que não estão encarnados aqui, mas que estão no planeta, compondo toda essa família espiritual que compõe a nossa população humana. Então vamos lá. O bem e o mal. Eu preciso, né? E desde o início dos tempos nós fomos desenvolvendo todas as questões, né, escolhas, fazendo as melhores escolhas, observando o bem e o mal ao meu redor, nas minhas atitudes, a minha postura diante a minha própria vida, a minha própria evolução, a evolução da sociedade a qual eu pertenço, a sociedade que se expande e atravessa, né, toda a população do nosso planeta. Então há uma diretriz, há um caminho a ser trilhado. E aí?
Então, com o pensamento religioso, desde o início, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos dentro da gente uma chama que nos conduz a um bem maior, a felicidade suprema. E cada qual no seu ritmo, na sua concepção, vai se desenvolvendo, tá? Então, o bem e o mal, conceito de o céu e o inferno. O que é o céu e o inferno? Né? Jesus, quando traz para a gente a ideia, né, da vida maior, a vida do reino do meu Pai, quando ele diz isso para a gente, né, que ele conduz, quando ele programa, por exemplo, a fala, né, do Sermão do Monte, ele dita ali como se fosse um mapa para conquistar o reino dos céus, o reino real de Deus, né? Então é o objetivo maior que a gente vai buscar nos melhorarmos ao nosso caminho. Então, desde o início da humanidade, nós estamos desenvolvendo essas características, e cada um dentro do seu limite, tá? E daí também a questão das penas eternas. Quanto tempo ficamos presos, né, ainda no conceito de que tudo aquilo que eu causei de ruim eu estarei pagando, né, seja no inferno, seja em qualquer outro simbolismo que coloque, né, a pena, né, a culpa que nós carregamos sobre os nossos pecados, vamos dizer assim. Então nós temos que pensar que esse germe, o que é? É eu ser feliz. A proposta de Deus para cada um de nós é a felicidade. Como conquistamos essa felicidade? Estamos no caminho. Se hoje nós temos a oportunidade de estarmos dentro de uma casa espírita cristã, que toda a sua conduta traz, né, Jesus como mestre, e tantos ensinamentos que ele nos deixou há 2000 anos e que hoje a doutrina espírita nos exemplifica da melhor maneira possível, qual é a conduta que nós temos? É de gratidão por tanto conhecimento. Ah, mas espera aí, nós não somos perfeitos. Não somos. Quem disse que seríamos perfeitos todos em uma única encarnação? Que conseguiríamos resolver todos os nossos problemas, os nossos defeitos de uma vez só? Não, né? Mas ficar, né, no plano espiritual, eternamente passando por um sofrimento que eu causei lá atrás, também não é o correto. Porque se fosse assim, eu não teria evolução. Não é mesmo? Qual é a chance que nós estamos tendo, então, de evoluir? E tendo tanta possibilidade, né, que a vida nos apresenta, que as escolhas que fazemos é o que me importa, então eu preciso ser, da melhor maneira possível, dono das minhas melhores escolhas, ou das piores também, tá? Bom, desconhecimento da vida futura. Há muito tempo ficamos, né, sem saber, sem ouvir falar, né, o que acontece. Acabou com a morte do corpo físico, acabou tudo. Durante séculos pensávamos assim. Lá atrás ficamos presos a esse conceito, tá? Imaturidade cristã. Todos nós somos imaturos ainda. Nós estamos apenas a 2000 anos de Jesus, e com tantas máximas que ele nos trouxe, e hoje a gente tem a oportunidade de conhecer, né, e de reconhecer em nós mesmos as mazelas que tanto ele curou.
E que hoje nós temos a condição de saber que a cura, quem faz mesmo, sou eu, através das minhas escolhas. Jesus não disse isso? A tua fé te curou? Vamos, ele falava. Reaja, há muito trabalho. Não é assim? Ele deixou esse exemplo para a gente. E nós temos que trabalhar. É trabalhar olhando a vida do outro. Se for para ajudar, ótimo. Mas se não for, cuide da sua interpretação, da sua capacidade de se modificar. Porque aí sim, essa sim é a consciência que nós precisamos ter de evolução. E que bom que nós não moramos sozinhos, não somos uma ilha e que podemos compartilhar de tudo aquilo que nós aprendemos, tá? Prisão, as paixões humanas. Quantas vezes ficamos presos? E vamos analisar nessa última encarnação, nessa qual todos nós estamos aqui. Pensa na vida desta. Não pensa no passado, se eu fiz isso, se eu não fiz. Né? Primeiro, nós não temos a certeza do que fizemos no passado, mas nesta, enquanto a memória física nos auxilia a guardar todas as vivências que temos nesta encarnação, podemos já trabalhar isso. Olha aí a utilidade da memória física. A memória é importante. Porque é através dessas recordações que nós vamos analisar as capacidades que nós temos de ser melhor. E quais são as paixões humanas? O que é que me prende? Olha só. Ciúme, ambição, orgulho, vingança, inveja, arrogância, vaidade, egoísmo. Conduta. Se a gente tem a possibilidade de reconhecer algo em nós mesmos, que está aqui nesse grupo de palavras, é importante que a gente tenha capacidade também de eu posso me mudar. E eu posso me mudar. Eu posso mudar a minha conduta a partir do momento que eu escolher mudar. Essa é a única condição que nós temos de trabalhar essas atividades nossas, tá? Uma das questões, e isso forma, né, por que a religião é tão importante, e desde a nossa concepção, né, nós temos um exemplo, os 7 pecados capitais colocados, né? Vou até listar aqui, esse livro é uma visão espírita a respeito dos 7 pecados capitais. O que é os 7 pecados capitais? O termo os pecados capitais é tão antigo quanto o cristianismo, onde algumas evidências atingem a Idade Média, tendo seu início como uma forma de estabelecer uma classificação de vícios. Não são os vícios que nós trabalhamos aqui hoje, concebendo, né, a doutrina espírita, as nossas âncoras que nos prendem à matéria? Não são os vícios que nos atrasam? Com o passar do tempo, foram adotados por várias religiões, mas eles só foram formalizados e inseridos na cultura do catolicismo no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de São Paulo e motivado pela cultura antiga, definiu como sendo 7 os principais vícios de conduta. A lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo Tomás de Aquino. E esse rol, né, diz o seguinte: a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho. Se nós pegarmos por exemplo, a preguiça. A preguiça, quem tem preguiça está infringindo qual lei divina? Do trabalho. Não é assim?
todos os nossos vícios, todas as características que temos de algo que nos atrasa, pode ver que há, a transgressão de uma lei divina. Ou seja, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque quem tem ira, quem tem cólera, ódio no coração, fica mais tempo preso aqui. A vida material. Por quê? Porque não consegue superar. Olha o atraso aí de novo. Olha uma âncora importante, que faz com que nós nos atrasemos aí na nossa jornada, tá? E Paulo de Tarso? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Olha lá os 7 pecados capitais, que foram... É um resumo, um resuminho. Porque hoje a gente identifica, várias outras faltas, de conduta que nos traz aqui. Mas e aí? Lá na antiguidade nós temos, o conhece-te a ti mesmo. Lembra do templo lá em Delfos, escrito por Sócrates? O conhece-te a ti mesmo já é um convite muito mais antigo que Jesus. E que a humanidade, diante de uma frase como essa, já conhece e tem que se conhecer. A proposta é essa. Olhe para dentro de si. Verifique em si o que é que te atrasa. Quando a gente trabalha com as crianças, por exemplo, a gente fala a respeito do que o espírito traz, que é como uma mochila que ela traz, e que ela guarda ali tudo que ela vivencia. E é assim, todos nós temos esse reservatório de experiências, de condutas, que é o que me forma, é o que me faz ser o que sou. Tem como eu inventar alguma coisa e colocar nessa mochila? É eu querer ser aquilo que eu não sou? Não dá, E o espírito sabe que não tem condições. E quando no plano espiritual ele não tem como fingir ser o que ele é, o que ele não é. É muito mais claro, todas as nossas falências morais, tá? E aí vem o Cristo, Não vim trazer a paz, mas a espada. Nossa, Jesus, falando a respeito contra a paz. Não é a paz do mundo, porque a paz do mundo ele nos ensinou através do amor. Mas essa espada que ele nos traz tem muito a dizer a respeito de nós mesmos. É a luta interior, é a reforma íntima. E Jesus soube dizer muito bem isso, porque ele trouxe uma revolução espiritual e não uma revolta. Briga. A briga é íntima, nossa mesmo, conosco mesmos. É eu pegar essa espada e tirar de dentro de mim condutas que não me servem mais. Que eu sei que se eu agir de tal forma, não vai ser legal. Eu vou sofrer as consequências e vou me atrasar. Está todo mundo disposto a perder tempo? Porque uma das piores consciências que o espírito tem quando desencarna é ele reconhecer a falta de... Ele perdeu tempo, de alguma forma, E é triste isso. Sabe um exemplo fácil? Quando a gente repete de ano na escola. Tem que voltar a fazer tudo de novo. Todas as que... Não é assim? Quem aqui já repetiu de ano sabe o drama que é, E é assim para o espírito também. Por quê? Ele perdeu a oportunidade. Hoje nós estamos, segunda vez que eu estou falando isso, nós estamos numa casa espírita com estudos à vontade,
né, para que a gente reflita sobre a nossa vida, porque Espiritismo é vida. Não é coisa de outro mundo, é desse mundo aqui. Então é bom que a gente alerte, né, essas consequências das nossas atitudes. Porque eu fico pensando, aquele que é invejoso, como na mensagem de Fenelon colocou, ele vive tão atormentado e pautando a sua vida sobre as coisas que outras pessoas têm e que ele não tem, ele sofre tanto que é um tormento voluntário. Como que eu posso deixar de ser invejoso? Dando valor às coisas que eu tenho, ao que eu posso ter. Viver a minha vida sem ficar olhando o que o outro tem ou não. E melhor ainda, ficando feliz com a conquista do outro. Como que o ciumento, como na mensagem também, vive? Ele não vive a sua vida só. Ele vive a vida do outro, em função do outro. E isso é triste. Dói, machuca. Nós ainda estamos vendo tantas coisas no planeta, né? Tantas consequências com relação a todas essas mazelas que nós estamos trazendo aqui, que olha o atraso que nós estamos, né? Quando eu falo nós, é a humanidade. Então é tão importante que a gente pense, né? Eu quero que o outro seja feliz também. Eu quero que o meu irmão seja feliz. Porque eu quero ser feliz. E é só assim que nós conseguimos ser realmente felizes. Não é sobre a infelicidade do outro. Jamais. Tudo tem a consequência. Não é? O joio e o trigo. Tantos são os exemplos trazidos, né? E tanto que a gente tem que pensar. Tá? E aí o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele é luz e direção na construção do homem de bem. Nós temos aí as leis morais, as leis divinas, a lei divina ou natural, né? Não tem como vivermos fora dessas leis. Estamos todos inseridos nessa grande escola que é o nosso planeta. E desta forma, eu me projeto a fazer o melhor possível, todas as vezes que eu reencarno. Ninguém planeja ser infeliz, só, pura e simplesmente. Se a gente precisa passar por algumas situações que realmente sejam provas, isso é fato. Todos nós estamos aqui nessa grande escola e precisamos passar por provas ainda. E pior ainda, hein, por expiações. E tudo bem. Porque nós estamos num planeta perfeito? Nós somos perfeitos? É a mesma situação do que repetir de ano. Então a gente precisa retornar e a gente sabe que precisa trabalhar um pouquinho mais em algumas situações, que é justamente para eu provar que aprendi. E eu aprendendo, não repito os vícios já trazidos. Opa, tirei da minha mochila. Isso aí, zerei nesse problema. Mas com certeza temos outros. Porque nós vamos lapidando, né? Nós vamos nos aprimorando. E isso é natural. Ninguém está aqui cobrando. Deus não te deu um tempo certo para você vir, fazer tudo o que tem que fazer, evoluir, pronto. Cada um tem o seu tempo. Ninguém está se apressando. Mas é bom a gente ter consciência, né? E quanto menos a gente perde tempo, vamos começar a agir melhor. De que forma? Só estudando, só aprendendo?
vamos agir, vamos trabalhar em prol do nosso planeta. Vamos vibrar diferente. Desejar a paz, por exemplo, não é só, fazer uma prece para que a paz aconteça. Mas é importante que eu exercite essa paz na minha casa, onde eu convivo com outras pessoas. Essa é a função de cada um de nós. Porque senão cada um moraria numa cápsula, pronto, evolui. Tenta evoluir, preso. Não vai. Então, quanto mais liberdade nós temos, mais consciência nós temos que ter. Tá? Um convite especial, e olha de quem vem, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 3 formas de amor aí que Jesus deixou numa frase. Imagino que ele exemplificou em todo o evangelho narrado pelos evangelistas, E depois ainda por Paulo, olha, é um mapa realmente. É um mapa que a gente tem para chegar no reino dos céus, como ele dizia. Amar a Deus sobre todas as coisas é nos reconhecermos filhos dele, criaturas do Criador. E se somos suas criaturas, estamos em evolução. Ele deixou tudo isso para a gente sofrer? Vamos mudar até a forma que a gente tem de colocar certas coisas. Quando algum irmão desencarna, foi Deus que quis assim. Não, gente. Era o tempo da pessoa. Cada um tem o seu ciclo. É a frase que a gente mais fala. É o tempo de Deus. É o tempo nosso. Deus nos deixou uma infinidade. O infinito. Mas nós temos o nosso tempo. Nós temos a nossa programação. Ou então, quando a gente passa por uma prova muito dura, muito difícil, quando a gente não consegue olhar a resolução de determinados problemas, aí chega um irmão e nos acalenta, Sempre tem uma pessoa boa ao nosso redor. E traz um pouquinho uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Não é assim? Quantas vezes nós vamos na casa espírita ou em qualquer outro lugar e ouvimos, ou pega um livro e abre aleatoriamente, abri bem na página que eu estava precisando. Coincidência? É a energia a qual nós estamos envolvidos. Nós estamos sobre o amparo de grandes espíritos. Alguém tem dúvida disso? A melhor certeza que nós temos é justamente que nós fazemos parte de uma grande fraternidade. É que muitas vezes somos egoístas e não reconhecemos que os outros nos auxiliam. Ou orgulhosos demais para reconhecer-se, imperfeito. Mas nós somos. E tudo bem. Deus não está nos cobrando. Quem cobra, na verdade, é a nossa própria consciência. Lembra do tempo perdido? Acho que a pior prova que a gente tem realmente é perder tempo. E aí, tem um outro convite aqui. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Kardec. Onde será que Kardec colocou essa frase, Com certeza em todas as obras, Evangelho, lá na introdução do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que inclusive estamos tendo aqui o estudo e a gente sabe muito bem,
essa comparação do céu e o inferno é tão importante. O melhor estudo, a nossa própria consciência. É aí a matéria que a gente tem que ir bem, tem que passar. Outra, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Quais são essas más inclinações? Todas aquelas mazelas que já trazemos aqui hoje. Então, é muito importante. Além de grandes espíritos estarem nos tutelando, nos amparando, nós nos cobramos. E é importante que a gente tenha essa consciência. Porque se todas as vezes, antes de dormir, você fazer, né, aquele pensamento, você ter aquela reflexão, o que eu passei no dia, né? Às vezes a gente só deita, dorme e pronto. Mas é tão bom a gente rever na nossa consciência o que nós experimentamos durante o dia, os sentimentos que vieram à tona. Às vezes de manhã a gente discute com um amigo no trabalho, à tarde a gente tem a alegria de uma boa notícia. Então é tão bom a gente fazer essa reflexão, porque além de estar mentalizando toda aquela experiência nossa, nós estamos reverberando até um pouquinho aquilo que a gente pode mudar na nossa própria consciência. Olha que bom! Eu tenho poder para fazer isso. Todos nós temos. Não estar desatento, não estar distraído o tempo todo. Porque a impressão que a gente tem é que nós estamos vivendo num mundo que está todo mundo se distraindo de tudo, né? E o que é importante para a gente levar conosco, está ficando para trás. Estamos deixando. Nós estamos colocando muito mais importância nas coisas que ficarão aqui do que o conteúdo que eu preciso pôr na minha mochilinha e levar. E tomara que o compartimento do bem seja maior que o do mal, né? Porque a gente leva com as coisas ruins também. E que seja melhor levarmos só coisas boas. À medida que nós vamos aprimorando essa nossa conduta moral, que é o que desde o início nós estamos, essa consciência que nós estamos formando. Eu não sou nada, eu sou muito. Eu reconheço em mim várias coisas. Tem coisas ruins? Claro que tem. Ninguém é perfeito. Estamos nos aprimorando. E o melhor, estamos trabalhando para tal, né? Oferecendo uma ajuda, oferecendo um amparo. E isso é muito bom. E olha só, quem nos convida também, Madre Teresa, mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Não é uma grande, né? É um grande ensinamento de um espírito que se doou ao outro, que serviu, que teve a missão de vir e encarnar e servir àqueles que precisavam. Exemplo de quem? Jesus, né?
Jesus, na sua máxima, o que ele fez? Ele não veio para ser colocado num trono, num reino do mundo. E nem mesmo preso a sua imagem a uma cruz. Vamos lembrar de Jesus em ação? Tudo aquilo que ele promovia de bem, ele andando, falando. Essa é a memória que a gente precisa ter do trabalho de Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos presos ao Jesus crucificado ou ao Jesus a um trono. Mas como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. O reino dele está no coração de todos nós. E isso é muito importante. Eu vou precisar pular um slide aqui, tá? E diante, né, dessa proposta da mensagem de Fénelon que ele nos traz, essas agitações, né, que nós trazemos, e muitas vezes, às vezes nós nem percebemos, e nós agimos, né, com inveja, nós agimos com arrogância, nós agimos de tantas maneiras durante o dia. Por isso que é importante a gente fazer esse balanço, né, do que nós estamos vivendo. Porque é uma forma de estar mais atento ao que eu sou, ao que cada um é. Porque não adianta eu cobrar dos outros aquilo que eu não tenho em mim ainda. E como você pode reconhecer no outro? Muitas vezes a gente tem uma antipatia de certas atitudes, mas se você for ver, é o reflexo daquilo que está te martelando ali, né? É consciência. E engraçado, a gente fala, né, que os opostos se atraem. Não. Não são os opostos, não, são bem afins. Então, se eu não tô tão legal assim, opa, peraí. Mas eu posso mudar isso. Mudando a minha postura, a minha atitude, a minha conduta diante dos outros, diante da sociedade que eu estou, da minha família. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha forma de lidar com o mundo. E isso é importante. Porque a evolução nossa, a evolução espiritual, ela não dá saltos. Nós não vamos dormir hoje imperfeitos e acordar amanhã anjinhos, né? Essa é uma outra ilusão que nós temos também. Por que será? Porque durante muito tempo na nossa história, enquanto humanidade, nós estávamos ligados a uma crença que morreu, virou anjo, né? É um anjinho no céu. Não é. Nós somos o que somos. E hoje a doutrina espírita deixa muito claro isso. Nós não pulamos fases, não. Não tem como. Nós estamos aprendendo tudo aquilo que nos é necessário para alcançar o passo seguinte. Não é assim? Então, quando o Fénelon coloca, né, essa conduta, e quando eu disse a respeito da birra infantil, e isso é normal, qualquer pedagogo, qualquer mãe aqui sabe, né, o quanto que é estressante nós lidarmos com a birra. Imagina Deus olhando para nós, birrentos, querendo tudo de bom e ainda não oferecendo o melhor. Não é assim? Mas Deus é Pai, como Jesus nos trouxe. Não é punição. Ele não nos pune. Ele só nos mostra que o caminho que a gente está indo não é tão legal. Então vamos mudar o rumo? É isso.
conduta. E simples assim. Não tem mistério. Não tem nada que não esteja revelado com relação, né, às nossas condições enquanto espíritos em evolução. E isso é muito bom a gente saber. Porque é diante disso que nós temos a certeza que estamos no caminho quando nós buscamos ser melhores. Não é bom quando a gente faz alguma coisa boa? A gente não se sente assim, né, aliviado, leve? Nossa, que dia, consegui. É tão bom. Não precisa ganhar provas, não. Nem ganhar dinheiro. Não é isso. É ganhar a consciência. Aquele sentimento de missão cumprida. Né? E aí, eu vou deixar uma mensagem de Emmanuel. A viagem para o encontro com Deus é para dentro de nós mesmos. E eu vou deixar ainda minha gratidão, porque esse capítulo 5, né? Já acho que já é o terceiro que eu venho aqui falar. É o terceiro tema. Mas é onde, incrível, porque ele é o mais, assim, que nos ensina mesmo. Porque é diante da dor, é diante do sofrimento, é diante das situações que nos tira da casinha, né, da nossa zona de conforto, que a gente vai buscar agir. Porque essa ação é nossa, não é de mais ninguém. Eu preciso evoluir e eu vou evoluir, então quem precisa andar? Os meus pais, eles já me instruíram, uma boa parte aqui, né, que me acolheram, mas o que eu sou, é isso que importa. Eu preciso descobrir em mim quais são as minhas mazelas e procurar melhorar. Era essa a mensagem da noite, e que todos nós possamos ter essa jornada um pouquinho mais leve, porque a doutrina espírita não nos cobra, ela só nos mostra o caminho pelo qual andar. E de mãozinha dada com Jesus. Tá bem? Obrigada.